Bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus. Estamos aí firmes e fortes em nome de Jesus Cristo, amém. Que você comece a tua semana com um novo olhar, enxergando as coisas de uma maneira diferente. Não com um olhar de derrota, de medo, de confusão, um olhar daquelas pessoas que querem sair correndo, não querem enfrentar as situações, as dificuldades, não, com uma nova visão. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com você. Tudo é visão. Tudo parte da maneira que você enxerga as coisas. E nós temos enxergado coisas terríveis, não é? Então você precisa ter um posicionamento diferente diante de tudo que você está vendo, diante daquilo que eu estou vendo, amém? Através das notícias, né, internet e tudo mais. Vamos orar? Coloque-se diante do altar de Deus, peça para que o Espírito Santo fale com você, não eu não tenho nada para falar, mas o Espírito Santo tem para falar comigo e tem para falar com você. Peça para Deus te dar graça, peça para Deus te fortalecer, te reanimar, para que você comece a semana diferente, não com um peso, não com tristeza, não repleto de preocupações, mas firme no Senhor, pedindo forças para Ele, amém? É assim que nós vamos começar a nossa semana, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço demais por uma nova semana que se inicia, semana de Páscoa, semana de relembrar, e não é só nessa semana, mas todos os dias, a ressurreição de Jesus Cristo, a entrega dele, a ressurreição dele, a nova vida que ele nos dá, o sangue dele que nos cobre e nos perdoa, e nos limpa e nos purifica de todo o mal. Senhor, que seja uma semana maravilhosa, de vitórias. Sim, nós teremos desafios, mas também em Cristo teremos vitórias. Abençoa cada um, cada família, cada vida, cada um que está vendo agora, que vai ver depois, que vai compartilhar. Derrama da tua graça. Aqueles que estão doentes, enfermos, visita cada vida, meu Deus. Leva a cura. Abençoa os tratamentos médicos, os medicamentos. Em nome de Jesus, Pai. Derrama do teu poder, da tua unção, da tua graça, das tuas misericórdias. Coloca teu anjo do lado de cada um. Nos cobre, meu Deus, com o sangue de Jesus Cristo. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Nos guarda neste mundo mal. Nos guarda quando saímos, nos guarda quando voltamos para casa. Em nome de Jesus. E é em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Não desista. Não é o que você vê, é no que você acredita. Tudo é visão. Tudo parte da maneira que você crê. E quando você crê, a tua visão muda. A maneira que você enxerga as coisas muda. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:7. Porque, o apóstolo Paulo, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Eu ando conforme a fé e não o que eu estou vendo. Porque muitas vezes o que a gente está vendo é horrível, é desanimador, é uma situação que traz pânico, traz medo. Por isso a fé tem que entrar nessa situação. A fé tem que entrar em tudo. Porque eu vivo não pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu creio, por aquilo que eu acredito. E eu acredito em Jesus. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito naquilo que o Senhor disse, que aquele que começou a boa obra em mim, Ele vai completá-la, Ele vai continuar a trabalhar na minha vida. Eu creio que Deus guarda a minha saída, a minha entrada. Eu creio que o sangue de Cristo me livra de todo mal.
Eu creio que Deus está comigo hoje, ontem, hoje e amanhã. Ele não muda. Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo eternamente. Quando a gente tem a visão na fé, as coisas fluem de uma maneira diferente. Não quer dizer que não vamos ter luta, oposições, dificuldades, tempos de deserto. Mas quando nossos olhos, a maneira que a gente enxerga é pela fé, as coisas se tornam leves. Porque você tem uma certeza dentro de você, de que Deus está cuidando de você, da tua casa, da tua família. E que nada que vier à tua vida é porque Deus quer judiar de você, é porque Deus não está nem aí para a tua vida. Não, existe propósito, existe um porquê. Olha o que diz 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso, o apóstolo Paulo de novo, por isso não desanimamos, não desanime, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, mesmo que o nosso corpo se canse, o nosso ser interior, aqui dentro, onde está o Espírito Santo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve, olha o que ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Sabe por que é leve e momentânea? Porque eu enxergo com os olhos da fé, não da carne. Você entende? Acima, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, o resultado, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Eu não estou olhando para aquilo que o meu olho natural está vendo, mas para as coisas que não se veem, o mundo espiritual. Porque as coisas que se veem passam, mas as que não se veem são eternas. Amém? Então, às vezes, o nosso olhar, a nossa visão está tão determinada naquela luta, que a gente só se desgasta. E eu vou te dizer uma coisa, a maioria das coisas a gente não consegue resolver, é Deus. Então, aquilo que está fora do teu alcance, entrega para Deus, e Ele vai resolver na hora certa. Não adianta você se desgastar, ficar aí louco. Eu estive quase 9 meses desempregada, enviando currículos, fazendo entrevistas, e houveram momentos que eu fiquei desesperada, que eu falei, meu Deus, e agora? E as contas? Né? E a aposentadoria? E sabe, eu entendi que o meu olhar só estava naquilo. E Deus estava proporcionando para mim um tempo de descanso. Sabe, um tempo de você se desligar de um monte de coisa. E na verdade não faltou nada. Então, é por quê? Porque a visão só estava naquilo. E na verdade a minha parte era o quê? Enviar currículos, fazer entrevista. Essa era a minha parte. Mas quem é que ia abrir a porta? Quem é que abriu a porta? Foi Deus. Então, foi um desgaste desnecessário, porque a minha visão estava embaçada. Então hoje é o dia da gente alinhar a nossa visão com Deus e com o Espírito Santo. Se você está aí com os teus olhos só na luta, no desgaste, na preocupação, no medo, tira hoje isso, tira da tua vida e entrega para Deus. Porque o que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, Deus faz. Amém? Então, em primeiro lugar, o que você tem visto? Aonde estão teus olhos? O que a gente tem visto? Eu quero ler um texto que fala de Josué, que está lá em Josué capítulo 5, e é engraçado que ele estava em cima de um monte, até já falei um pouco sobre isso,
E ele estava olhando a cidade de Jericó. E o que era a cidade de Jericó? Era a cidade mais fortificada da terra prometida. Parando para pensar e analisando friamente, era o maior desafio. E era o primeiro. E ele subiu lá no monte, todo aquele povo lá que ele tinha que liderar, Moisés já tinha morrido, e ele ficou olhando aquela cidade, sabe? Provavelmente, né? O que os olhos dele estavam vendo? Um impossível. Há realmente muralhas. E todas as vezes que os nossos olhos estão no físico, né? No natural, a gente só vê muralha. A gente só vê dificuldade. E olha o que aconteceu. E de repente, o olhar dele mudou. Vamos ler? Josué 5, de 13 a 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. O que é que você está vendo hoje? E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. José se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou você é dos adversários? Em que time você está jogando? Ele respondeu: eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu não sou daqui. Eu vim lá do céu para ajudar nessa batalha, porque ele estava com a espada nua, desembainhada. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte: Josué estava naquele monte olhando para Jericó, olhando para o problema, para a dificuldade, para a oposição. E provavelmente ele pensou: o que é que nós vamos fazer? Mas aí, por que a visão dele mudou? Levantou os olhos e olhou. Tirou o foco de Jericó. Levantou os olhos e olhou. E quem é que estava do lado dele? O príncipe do exército do Senhor. Esse texto, ele fala muito comigo. Porque nas horas das dificuldades, lembre-se, o príncipe do exército do Senhor está do teu lado, com a espada desembainhada. E ele não é dos nossos, ele não é do inimigo, ele é príncipe do exército de Deus. Todo poderoso. É impossível perder uma batalha com ele do lado, que é Jesus. Então Josué se prostrou com o rosto em terra. Quem é que não ia, não é, irmão? Amigo. E adorou e lhe disse: o que você diz para o seu servo? O príncipe do exército do Senhor só falou uma coisa para Josué: tira as sandálias dos pés, porque aqui é um lugar santo. E Josué assim fez. Então, naquele momento a visão mudou. O olhar de Josué mudou. Então toda aquela preocupação, aqueles questionamentos, as perguntas: como é que vai ser meu Jericó? E Jericó é uma muralha, queridos. Se construíam casas em cima das muralhas. Então, para você ter uma ideia da largura e da força daquela muralha. Como é que eu vou destruir essa cidade? E provavelmente você tem um monte de muralhas aí na tua vida. Mas o príncipe do exército do Senhor está do teu lado. Para lutar e vencer, tira o olhar da muralha e coloca em Jesus Cristo. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, Jesus pode. Já fez. Está feito, está consumado. Jesus consumou tudo naquela cruz do Calvário, quando ele levou sobre ele os nossos pecados. 1 Coríntios 2,9 fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Teus olhos não viram ainda o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, levante os seus olhos.
Josué só viu o príncipe do exército do Senhor quando ele tirou os olhos das muralhas, do problema, da situação de angústia. Amém? Então, a gente precisa entender aonde que está o foco. Porque eu vou te dizer uma coisa, quando o foco está na coisa errada, é um desgaste, você fica doente, você não tem vontade de sair de casa, tudo para você é um peso, você não tem esperança, você não enxerga um futuro, porque o foco está errado. Levanta teus olhos hoje, levanta teus olhos e coloca teus olhos em Jesus Cristo, amém? Em Hebreus 12, 2, 3 fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, sabe qual era a alegria que estava proposta para Jesus? Ter eu e você como irmão dele, eu e você passando a eternidade com ele. Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele Jesus que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E aí você pensa: Jesus, como é que eu não vou me cansar nem desanimar nesse mundo louco? Se os teus olhos estiverem nele. Porque aí, quando os nossos olhos estão em Cristo, a nossa fé é renovada, nossas forças é renovada, a palavra de Deus toma outro sentido no nosso coração, a gente se levanta com outro espírito, você enfrenta as lutas de outra maneira. O diabo vai falar assim: você não pode, você não consegue, Deus te abandonou. E o Espírito Santo vai falar: você pode, você consegue, eu estou aqui. Amém? Viu como muda tudo? Aí você tem vontade de se cuidar, aí você põe uma roupa diferente, aí você corta o cabelo, aí você fala: não, eu não vou desanimar, eu não vou olhar para trás, o que passou, passou, se eu errei, errei, vou procurar não errar mais. Amém? Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Muda a tua visão hoje, muda o foco, faz como Josué, tira teus olhos das muralhas de Jericó e olha para cima, que você vai ver o príncipe do exército do Senhor do teu lado, pronto para lutar com você, pronto, preparado, com a espada desembainhada. Oh glória, que bênção, que maravilha, que coisa extraordinária. Amém? Muda o foco. Visão é processo. Quando o processo que a gente passa na nossa vida, em todas as situações, muda a nossa visão, muda a maneira que a gente enxerga as coisas. Então, não desanime quando o processo for difícil, quando até parece que você não vai conseguir, não. Está mudando a tua maneira de enxergar as coisas. Olha esse texto, a cura do cego de Betsaida. Jesus: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram uma cidade lá, uma região, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele, para Jesus curar ele. Jesus, tomando o cego pela mão, olha que interessante, levou-o para fora da aldeia. Jesus tirou ele do meio daquela muvuca. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Então primeiro Jesus cuspiu, passou nos olhos dele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E o homem disse, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem como árvores andando. Estava meio embaçado, né? Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem passou a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito.
E Jesus o mandou para casa, recomendando que não voltasse para lá, para aquele povo, aquela muvuca. Marcos 8, 22, 26. Então, olha como esse texto é tremendo. Primeira coisa, olha como a visão da gente muda. Primeira coisa que Jesus fez, levou ele para um novo lugar. Porque naquele lugar que ele estava, ele não ia enxergar. A visão não ia mudar. Jesus tirou ele daquele ambiente. Às vezes nós estamos num ambiente que a gente só enxerga o mal, só enxerga a destruição. Não é o nosso lugar. E aí você não muda a tua visão. Se você andar com gente que não crê, gente que não quer saber de Deus, ou pessoas que só falam mal dos outros, desejam mal para as pessoas, têm inveja, como é que vai ser a tua visão? O ambiente é muito poderoso. Então Jesus tirou ele daquele lugar. E às vezes não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Você está num lugar que não te faz crescer, não te levanta, não te fortalece. Você está num lugar que só te coloca para baixo. Muda de ambiente, fisicamente se precisar, ou espiritualmente. Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te dar entendimento. Para de andar com gente que só faz fofoca, que só deseja o mal para os outros. Pessoas soberbas. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você abre o teu coração, em nome de Jesus. Não fica falando da tua vida para as pessoas. Cuidado. Cuidado. A gente às vezes é muito ingênuo. Olha esse mundo. Você tem visto o quanto esse mundo está mal. E o quanto as pessoas têm cara de boazinhas, mas são pessoas do mal. Cuidado. Fecha a tua boca. Fala com Jesus. Abre teu coração para Jesus. Amém? E olha, essa mudança, tanto física como espiritual, muda aqui dentro de nós. Aí você começa a enxergar diferente. E na primeira vez que Cristo orou, agora eu quero te perguntar aí, falar uma coisa. Você acha que Jesus não podia ter feito na primeira vez? Claro, Jesus é Jesus. Mas Jesus quis mostrar para nós um processo. Que ele precisou passar por um processo. E o processo mudou a visão. Então, às vezes, as situações da nossa vida, ou desemprego, uma enfermidade, um momento de dificuldade na família, ou alguém que está doente vai precisar passar por uma cirurgia difícil, é um processo que vai mudar a tua visão. Deus jamais vai deixar a gente passar por um processo de bobeira. Porque ele não tem o que fazer. Jamais. O nosso Deus não. O Todo-Poderoso e Soberano não. Então, na primeira vez ele via homens como árvores. E Jesus orou novamente, aí ele viu nitidamente. Então o processo, as lutas, as dificuldades, tudo que acontece, vai fazer a gente talvez ver homens como árvores, até a gente chegar a ver nitidamente. Visão é tudo. Quando você tem uma visão centrada em Deus, tudo que acontecer na tua vida vai ser direcionado, não vai te trazer medo, nem confusão, e você vai andar firme e forte olhando para Jesus. Então, nossa visão, ela muda durante os processos. Amém? Creia nisso. Tome isso na tua vida, no teu coração. E você vai ver que as coisas vão ser muito mais leves. Em nome de Jesus. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, faça uma oração. Você sabe que enquanto Jesus não se tornou o Senhor e Salvador da minha vida, a minha visão era totalmente... não tinha chance de ver certo.
Não tinha chance de ver nitidamente. E Jesus vai trabalhando isso todos os dias. Entrega a tua vida para Jesus. Ele é o Senhor e Salvador. E não existe outro como Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus se não for através de Jesus Cristo. Durante a oração, eu vou fazer essa oração e você com muita fé ore. Amém? Peça para Deus mudar a tua visão. Peça para Deus fazer você enxergar diferente. Tira teus olhos hoje da muralha de Jericó. Levanta teus olhos, que do teu lado está o príncipe do exército do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço tanto por essa palavra. Eu precisava muito dela. Grava ela no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Que toda visão distorcida, mentirosa, enganosa que o diabo traz, está quebrado e desfeito na nossa vida agora, em nome de Jesus. Tu és o nosso Pai, Tu és o Deus de amor, de misericórdia, que não nos abandona, nunca, nunca. Eu sei disso, Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Visita cada um e muda o foco, muda a visão, faz com que o processo seja frutífero, que alcance o resultado, que é mudar o foco, a visão, nos fazer levantar os olhos, nos fazer colocar os olhos em Jesus Cristo. Abençoa cada um. Está quebrado agora toda a malignidade, toda a mentira que o diabo lançou. Desfaz pelo teu poder, Jesus. Cobre cada um de nós com o sangue de Cristo. Nos livra de todo o mal. Dá-nos uma semana de vitórias, de milagres, de portas abertas, de novos aprendizados, de força renovada. Em nome de Jesus. Coloca teu anjo do lado de cada um. Abençoa cada família, cada vida. Cura as enfermidades, liberta de todo o mal. Não tem nada que o Senhor não possa fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. E se você quer entregar a tua vida para Cristo, faça essa oração agora com muita fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ter a minha visão transformada. Eu quero ver o que eu não estou vendo. E eu quero deixar de ver só as muralhas, só a dificuldade, só o problema. Eu preciso de um Salvador. Eu entrego a minha vida hoje nas tuas mãos, Jesus. E eu declaro que a partir de agora, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Em teu nome santo. Amém. Amém. Se foi bênção para você, compartilha. Se inscreve lá no canal. Alcançamos 100 pessoas. Graças a Deus. Amém. O objetivo é falar de Jesus. Vai, igreja. Hoje eu estarei às 18 horas ministrando aqui na rua Eugênia de Almeida, número 47. Vai, igreja. Firme-se com Deus. Inicia a tua semana vendo de uma maneira diferente. Deus te abençoe. Domingo que vem estaremos aqui, talvez um pouco mais tarde, porque é Páscoa, almoço de Páscoa. Estaremos lá na igreja, café da manhã de Páscoa, às 9 horas, 9h30. Você também é meu convidado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá debaixo da graça, do poder e do Espírito Santo do Senhor. Se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui. Em nome de Jesus.